Dia muito importante, que muito nos alegra, né? Não só para mim como mãe, como primeira dama, sou mãe de um casal de filhos, né? A gente fica muito feliz com um evento desse, prestigiando todas as nossas mães milagrenses, me senti muito feliz. O que mais poderia dizer? Para você, como foi hoje essa grande festa do Dia das Mães ao povo de Milagre? Eu acredito que estou muito gratificada com a iniciativa do nosso prefeito, juntamente com todos a divulgação de escola, me alegro muito por estar participando, juntamente com todas as mães milagrenses. O Dia das Mães, a mensagem, você deixa. Não, parabéns, né, para todas as mães milagrenses, como o nosso prefeito falou, não só para as milagrenses, como para todo o nosso Brasil, e todas as mães milagrenses, um dia maravilhoso.